Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra, fui convidada pelo professor Rafael Ruiz a fazer essa participação aqui na aula para ajudar vocês. Eu estudei com o Rafael 5 anos na graduação, a gente fez uma pesquisa bem intensa, com o apoio da FAPESP, e foi essa pesquisa que me permitiu viajar. Eu fui para Buenos Aires, visitei o arquivo, apresentei trabalho lá, também consegui ir pelo BEP para Sevilha, na Espanha. Então, eu só estou dando essa introdução aí para quem tiver interesse em fazer um trabalho acadêmico, é super possível, né? Tem suas dificuldades, óbvio, mas é bem legal, né? O meu terminei, estou bem feliz, então eu deixo para vocês essa esperança aí no meio desses tempos sombrios que a gente está vivendo. Mas vamos para a aula de hoje, então. A aula é sobre misericórdia e eu vou começar falando uma coisa que aconteceu hoje aqui na minha cidade. Para quem não sabe, eu moro em Budas Artes. E só se fala em uma coisa aqui em Budas Artes, a gangue do Pix. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um grupo de pessoas que sequestra motoristas de carro em troca de Pix. E aí existe uma criação da modernidade, aí, a pior criação da tecnologia, que são os grupos de WhatsApp. E a gente tem um grupo de WhatsApp aqui do bairro. E aí o pessoal, uma gangue do Pix, olha o que está acontecendo, isso é inadmissível, tal, tal, tal. E aí um cara respondeu assim: tem que matar essas pessoas, porque bandido bom é bandido morto. E aí vieram embaixo falando: é isso mesmo, não pode dar regalia, tal, tal, tal. E aí eu lembrei que eu ia dar essa aula hoje para vocês. E como o tempo que a gente vai falar aqui da primeira modernidade, como ele é diferente dos tempos em que estamos vivendo, né? Vocês viram aí pelas aulas do Ruiz, do Bruno e da Mariângela, como essa cosmovisão do século XV ao XVIII é uma cosmovisão cristã, né? Onde o que prevalece é a teologia moral, é o probabilismo. A gente falou muito dos jesuítas e dessa ideia de misericórdia. A misericórdia ela está muito presente nesse mundo que a gente está falando aqui nas aulas. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens para a gente trabalhar, porque eu acho que com essas imagens dá para a gente ter uma visão completa. Né? Então, só para amarrar esse tema mesmo. O que importa, gente, nesse período que nós estamos estudando, não é punir, é salvar. Os jesuítas, os probabilistas perceberam, por meio da teologia moral, que essa disciplina que estuda os atos humanos, eles perceberam que o ser humano erra. A gente erra, todo ser humano é um pecador. E eles criaram uma saída para isso. Como você vai viver numa sociedade com erros? Como que você vai viver numa sociedade com incertezas? Então eles descobrem uma forma de viver, que é dando uma segunda chance. Então, é sendo misericordioso. A salvação é muito mais importante do que punir. É muito mais importante ensinar, é muito mais importante acolher e dar uma segunda chance do que simplesmente punir. Porque quem você pune, você não ensina, você não dá uma chance para essa pessoa voltar para a sociedade, ficar de bem com quem ela fez o erro, ser perdoada. A gente não dá a possibilidade para essa pessoa ser perdoada também. Então, nesse meio, nesse mundo divino, cristão, super religioso, era assim que se vivia. Então, eu trouxe aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, uma imagem muito importante que eu acabei nessas pesquisas que eu fiz, eu pesquisei muito sobre a imagem da misericórdia, como ela viria, essa imagem da misericórdia. E a que mais me chama a atenção é essa daqui, Nossa Senhora de Misericórdia. Se vocês jogarem no Google, é essa tela que vai aparecer. Nossa Senhora de Misericórdia, gente, ela é Maria. E Maria sempre tá com esse manto, né? Ela sempre tá com esse manto, que é o manto que representa essa misericórdia. Maria trouxe a misericórdia ao mundo, que é Jesus. Então ela representa muito bem.
né? Essa vinda da misericórdia aos homens, aos seres humanos. E sempre que você vê a representação de Maria, você vê ela com esse manto aberto, acolhendo as pessoas que estão em aflição, que estão sofrendo. Aqui nessa imagem é muito legal, porque a gente consegue ver reis, mendigos, homens, mulheres, crianças, ou seja, todo mundo tem lugar no manto de Maria, todo mundo tem lugar na misericórdia. Isso é muito importante. Então, essa representação de Maria, e eu vi muito isso nos museus, a gente vê isso, toda a representação de Maria tem esse manto. A imagem de que existe a misericórdia divina é muito presente e ela vem na forma de uma mulher. Isso é interessante também, porque nos processos jurídicos a gente vai ver a mulher geralmente com um tom mais pejorativo, mais pesado, né? A mulher, ela é a mulher que traz inveja, ela traz o ciúme, ela mente. E a gente vê que na iconografia cristã a mulher também é o ser mais importante. Ela tem um espaço importantíssimo, que é o da mãe e misericordiosa. Então aqui a gente vê essa representação muito forte, tá? Maria é a grande salvadora, é para quem a gente pede misericórdia. E uma outra imagem que eu vou trazer também para vocês, essa aqui, que é uma pintura do Caravaggio, é pintor italiano. Essa pintura aqui é de 1607, um ano muito importante, simplesmente por ser, assim, vamos dizer, o meio da primeira modernidade. É o que está aqui no ápice, né? Então, tudo que está ali no meio da primeira modernidade tem um ápice aí, que eu acho que está muito bem representado nessa imagem do Caravaggio. Eu vou compartilhar outra tela, só estou avisando para não ficar confuso, tá? Por que, que eu estou usando muito Google, gente? Porque são coisas muito simples que a gente consegue achar numa pesquisada. Se vocês colocarem aqui 7 obras de misericórdia, vocês vão encontrar essa lista aqui. O que são as obras de misericórdia? Bom, quando eu comecei a estudar sobre a misericórdia, eu não achava nada sobre misericórdia, era muito difícil. E aí eu encontrei os manuais de catecismo. Manuais de catecismo foram manuais que, depois do Concílio de Trento, eles decidiram fazer manuais para que a religião católica fosse melhor disseminada, a religião fosse melhor disseminada, né? Então, eles conseguem colocar de uma forma didática, de uma forma com exemplos e muito fácil, o que hoje a gente conhece como catecismo, né? Então, isso foi para povoados, para vilas, para crianças, adolescentes, adultos, para todo mundo tinha noção do que era isso. E lá aparece a misericórdia. A misericórdia, ela é divina, é uma característica divina. O ser humano não tem a misericórdia, mas ele pode agir com misericórdia em algumas situações, e são essas situações que o Caravaggio coloca aqui. O nome dessa obra é Sete Obras de Misericórdia. As Sete Óperas de Misericórdia. E aí eu coloquei essa pesquisa aqui para vocês, porque são essas obras aqui. Então, para o homem, para a mulher, para o ser humano ser misericordioso, ele tem que alimentar os famintos, dar de beber para quem tem sede, vestir os despidos, abrigar os sem-abrigo, visitar os doentes, visitar os cativos e sepultar os mortos. E aí, Caravaggio vem e resume ai meu Deus, tá certo. E resume em uma coisa só, em uma obra só, o que é isso. E eu vou falar rapidamente para vocês, porque eu acho magnífico. Ele resume com tinta na arte o que é a misericórdia. Olha só, eu vou começar com essa parte aqui dessa mulher que eu acho incrível. Essa cena, ela representa duas obras de misericórdia, que é dar de comer a quem tem fome e visitar os presos. Se você vê esse homem, ele está encarcerado. Eu acho que é um pouco difícil a gente olhar hoje para essa imagem aqui e não ver algo pornográfico, talvez algo mais sensual, algo que remeta, né, a uma coisa de sexualidade. Mas a gente precisa ser também historiador nessas horas e entender o que está se passando aqui.
Existe uma história romana que se chama Carità Romana, que é uma história de caridade. Então, em Roma, conta-se a história de uma mulher que se chamava Pero. E o pai dessa mulher ele foi preso e a sentença dele era não poder comer. Então, ele estava preso e não podia comer. Mas ele podia receber visitas. Então, Pero vai e ela tinha acabado de ter um filho e ela tá cheia de alimento dentro de si. Ela tem leite e ela vai e ela dá esse alimento ao pai. E isso é a caridade em si. É você dar o que você tem para quem precisa. E ela salva o pai dela dessa forma. Porque os guardas da prisão ficam sabendo desse ato de sublime amor e liberam o pai dela. Então, o Caravaggio, ele representa essa história aqui. Tem essa mulher aqui, não é à toa, é a história de Pero também. Essa história tá aqui. Então, ele representa aqui a visita aos prisioneiros e dar comida a quem tem fome. Aqui, se vocês olharem, tem um homem, ele tá nu, e ele é um mendigo, ó, ele tem uma fratura na perna, ele tá machucado. Então, a gente vê aqui as obras de caridade, vestir os nus e atender aos doentes, né? Esse homem aqui, não é à toa que ele tá um pouco mais bem vestido, ele é San Martinho. San Martin, ele era do exército romano, ele era pagão. E ele se converte. O que acontece? A história de São Martinho é bem legal. Sempre que vocês verem essa figura com esse manto vermelho, é São Martinho. Provavelmente. Ele conta-se a história que ele estava cavalgando num caminho e estava muito frio, chovendo, e ele encontra um mendigo. E aí ele pega a espada dele, corta o manto ao meio, fica com metade do manto e dá metade para esse mendigo, né? Ele cobre esse mendigo. Ele continua caminhando e ele vê outro mendigo. Ele pega o manto dele, o último, a última vestimenta que ele tem que poderia cobrir ele do frio e ele doa. E isso é um grande ato de misericórdia, de caridade. Ele está tirando do seu para dar para o próximo. E aí diz que 3 dias fizeram sol nessa cidade, que ninguém mais passou frio e tudo mais. E ele vira um santo e ele se converte ao cristianismo. Então ele é o São Martinho. Então ele é bem representado aqui. Caravaggio coloca 2 obras de caridade também nessa representação, nessa história cristã muito importante. Ele é um santo, tá? Aqui a gente vai ver também dar de beber a quem tem sede, representa, faz alusão a uma história da Bíblia em que Sansão ele está prestes a morrer de sede e Deus concede a ele um osso que tem água dentro, então ele consegue sobreviver por meio dessa misericórdia divina. Aqui a gente vê sepultar os mortos, né? Tem um morto aqui, é um pé de um morto, então eles estão levando o morto a um lugar em que ele possa ser sepultado devidamente. E aqui representa um homem que precisa de abrigo, né? Então, dar abrigo, a gente vê aqui os que não têm abrigo. Ele entra nesse albergue, ele tá com essa lanterna de fogo e ele pede, né? Por favor, me abrigue. Então, ele consegue abrigo. Todas essas obras de misericórdia, se a gente olhar para cima, elas vêm por meio da graça divina. A graça de Deus que dá a todos nós a possibilidade de sermos misericordiosos, que dá aos homens essa possibilidade. Isso daqui, gente, representa o momento que a gente está falando. As pessoas, elas olham isso e elas veem a vida delas nessa época. Os anjos dando a graça, os santos concedendo obras para nós, a possibilidade de nós, enquanto seres humanos, fazermos essas obras de caridade também. Né? Então, por que eu mostrei a imagem da santa? Por que eu mostrei essa imagem aqui para começar a aula? Para que a gente mergulhe de fato nesse universo e comece a entender como que a misericórdia está na justiça. Porque não é fácil entender isso, né?
a gente tem uma cabeça do século XXI, então é difícil às vezes voltar no 18, no 17, no 16, e como o Ruiz falou nas aulas, pensar em, em arbítrio, né? Pensar em prudência, pensar em virtude, como que a gente pensa isso? Então eu quis trazer essas imagens para a gente mergulhar nesse universo da primeira modernidade. Então, a gente já emergiu nesse mundo, a gente já sabe como eles estão pensando, já sabe como eles têm que viver, o que, que eles buscam, e aí a gente entra em como a misericórdia está na justiça. Se a gente voltar aí algumas aulas, vocês vão lembrar que o Ruiz falou da árvore dos juízes. Vocês lembram? Vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Olha só. Esse é o texto da árvore dos juízes, que é como os juízes deveriam ser. É um texto do Jesus Vallejo, mas essa árvore é do Juan de Matienzo, né? Aqui, 1558. Muito importante, né? O período também. E ele desenha, gente, as características, as faculdades, as virtudes que o juiz tem que ter. Se vocês olharem aquilo no cantinho, a caridade. A caridade, ela rega essa árvore. É claro que eu posso estar sendo tendenciosa, porque eu estudo muito essa parte de caridade e de misericórdia, mas me parece, nessa imagem, que sem a caridade, essa árvore inteira não seria possível de existir. Se a gente pensar que a prudência é uma folhinha, se a gente pensar que a eloquência é uma flor, que a justiça, a igualdade são frutos, eles só poderiam surgir com a rega, com a água, com a caridade. A fortaleza, a paciência, a verdade, elas só teriam força, elas só teriam poder, de fato, se bem regadas. Então, essa regra não é à toa de ter caridade, é porque o juiz tem que ser caridoso. Tam, tam, tam. É um pouco. É um pouco não, é muito louco isso, né? Porque a gente tem que pensar, então, que é uma justiça misericordiosa. O Bruno falou muito disso, né, no começo, e o Ruiz também falou muito disso. Tem um autor que é o Pinkers, que a gente usa ele para falar de teologia moral, e ele fala que a justiça sem misericórdia é injusta. Se a justiça sem misericórdia é injusta, então a justiça intrinsecamente é misericordiosa. Então, quando a gente fala de justiça nesse período, na primeira modernidade, automaticamente você tem que pensar algo justo, algo misericordioso, algo caridoso. A palavra justiça, ela tem que vir embutida desse significado. Não é uma justiça rígida, não é uma justiça punitiva, né? Então, vamos começar a separar esses conceitos. O conceito de justiça está intrínseco à misericórdia, tá? E aí eu peguei um parágrafo aqui que eu uso bastante do Espanha. Olha só, o Espanha diz que é normal encontrar manifestações de piedade, manifestações de misericórdia nos processos jurídicos, porque existem inúmeros tópicos na literatura jurídica que impõem aos juízes o dever de atuar compassivamente e de moderar a justiça com piedade. Moderar a justiça com piedade. Isso está, vamos dizer assim, nas bases das leis, nas bases dos códigos, dos tópicos de discussões, do manual de teologia moral, isso está dentro da doutrina jurídica, né? Dosar a justiça com piedade. Então é comum ver isso. Tem um autor argentino, que é o Alejandro Agüero,
E a gente estava conversando uma vez num evento e ele falou: é muito comum encontrar as sentenças dos processos perdoando, sendo piedosos, né? A gente não pode olhar isso e encontrar algo errado. A gente não pode olhar para essas sentenças e achar estranho. Seria estranho se não fossem assim. Principalmente nesse território que a gente está estudando mais, que é a América, né? Quando os jesuítas vêm para cá e eles disseminam essa doutrina probabilista de várias formas, inclusive na educação, eu achei um livro muito legal em Sevilha que fala até na parte, não era medicina, porque a gente não pode falar de medicina, mas era essas partes de usar as ervas para curar, usar as flores, usar as plantas. Nesse ensinamento, eles também tentam levar a misericórdia junto. Então, os jesuítas, eles vêm com essa ideia do probabilismo, da teologia moral muito forte, e isso está dentro da nossa cultura, né? Isso fica dentro, permeando o território todo. Então, os historiadores que já estudam isso, eles já entendem que isso é algo normal, isso é algo comum, é corriqueiro desse momento mesmo, inclusive na justiça. O juiz ele vai ser misericordioso. E tem uma coisa muito interessante também que eu aprendi com o Ruiz, que é o seguinte, gente, ele falou isso na primeira aula e eu vou retomar aqui porque é fundamental. A figura que imita a graça de Deus no na nossa vida aqui no plano terrestre, enfim, na vida humana, são os reis. Os reis imitam a graça de Deus. Não sei se vocês já foram obrigados a ler os reis taumaturgos ou não, acho que vão ser. Vocês vão ver que os reis eles têm essa característica divina dentro deles. Deus está, a graça de Deus está neles. E eles têm, portanto, adjetivos divinos. Eles curam as pessoas, curam as doenças. Eles são misericordiosos também. Ao contrário dos nós mortais, os reis, eles têm a característica de ser misericordiosos também, porque eles recebem essa graça divina. E aí, gente, os reinos vão crescendo, eles vão se ampliando, vão conquistando territórios. Chega um momento que o rei não dá conta de tudo. Ele precisa criar outras figuras que ajudem ele a administrar esses espaços. Então, ele cria a figura dos juízes, dos corregedores, dos rex, que também são reis, né? A gente vai ler muito essa palavra. E os juízes são uma dessas figuras. Os juízes são ministros de Deus, então, na terra. Eles recebem por meio dos reis essa mesma graça divina. Eles têm autonomia para lidar com esses casos, para sentenciar esses casos. Eles não precisam mais falar com o rei, porque eles já têm a graça. Então, os juízes nesses lugares, nesses terrenos, eles vão poder ser também misericordiosos, tá? E é assim que eu termino a aula de hoje, porque a gente viu uma cosmovisão da misericórdia nesse mundo por meio das imagens. A gente viu como essa misericórdia está representada na justiça e como, de fato, ela entra na justiça. É por meio da graça divina que vem de Deus e é passada para os reis e é permitida ser passada para os juízes também. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês alguns documentos que eu achei, que eu acho legal que eu mostrar para vocês. São livros horrorosos, bem velhos, do século 17, 18, e os processos também, que eu vou dar alguns exemplos para vocês de como essa misericórdia está na justiça, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê já já.